Olá! A atenção a dados e estudos científicos é essencial para o enfrentamento da crise climática que vivemos. Este é o tema do TV MP Entrevista de hoje, com a professora de Geografia Carolina Dias de Oliveira, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Com experiência em geociências, ela estuda climatologia e monitoramento climático. Tudo bem, professora? Tudo Muito bem. obrigada por ter vindo à TV MP para conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. É um tema tão importante, né, nesse momento em que estamos vivendo e presenciando tantas mudanças, né? Sim. Eu gostaria de começar te pedindo para explicar o que é a crise climática, né? Quais são as consequências dela? Ok, então agradecer mais uma vez o convite, a relevância desse tema, né? Eu, como geógrafa, acredito nessa importância de trazer o tema. Ele não é novo, né? Mas ele vem ganhando mais holofotes em função de acontecimentos recentes e globais. Então, falar dele é necessário para que mais pessoas se sensibilizem sobre o tema. Então, crise ambiental, crise climática. A palavra crise, ela pode trazer ao mesmo tempo uma sensação de caos, de desordem, mas também pode ser uma oportunidade, né? Os ideogramas na China, eles trazem esse significado, né? O Wei e o Ji, que associam a teoria do caos, da desordem, do risco, também com a oportunidade e a transformação. Eu acho que a gente está num momento emblemático, assim como a gente já teve nos anos 80 e 90, quando se falava muito sobre buraco na camada de ozônio e a gente teve ações efetivas globais. Eu acho que esse é um momento muito semelhante, que também requer soluções importantes e necessárias e urgentes. Então, crise climática, a natureza em si, ela é um sistema complexo e fazemos parte dela. Então, quando a gente pensa, né, na geografia, no planeta Terra, ele é formado por geossistemas. É o sistema da água, a hidrosfera, é o sistema da terra, a litosfera, o sistema da atmosfera, do ar, que juntos, combinados, fazem a biosfera da vida. Então, estamos todos conectados nessa rede geossistêmica, né? E a geografia entende como conexão. E aí, quando a gente fala de crise ambiental global, crise do clima, a emergência climática, né, que é um termo que está sendo muito usado, diante dessas necessidades bem imediatas de mudança no padrão de comportamento das pessoas, é para trazer isso novamente à tona, né? Então, fazendo esse paralelo com os anos 80 e 90, a gente teve a mesma discussão. A gente também teve negacionistas, a gente também teve catastrofistas. Então, não é novo falar de meio ambiente. Aliás, a primeira Conferência Mundial do Clima foi quando eu nasci, em 79. Já indicando a minha idade, né? Então, já se fala do clima há muito tempo. Já se fala das questões ambientais faz muito tempo. E a ciência é a nossa principal aliada. Então, lá nos anos 80 e 90, eu estudante, né? Eu lia os livros didáticos. O fim do mundo. Temos que diminuir a emissão de gases poluentes, de efeito estufa, causadores do buraco da camada de ozônio, né? E nem é um buraco assim. Mas, enfim, houve muito alarde, houve muito estudo científico. E 40 anos depois, a gente tem uma oportunidade de falar que hoje o buraco na camada de ozônio está estável, segundo dados da própria ONU e da Organização Meteorológica Mundial. Por que que ele se estabilizou? Porque houveram ações, desde o Protocolo de Montreal. Países no mundo inteiro se juntaram, fizeram um compromisso real, efetivo, para mudar. Então, a gente teve uma mudança, né? A diminuição de aerosóis, de sprays. Eu lembro que a minha família fez, né, uma mudança nos eletrodomésticos, a geladeira, tudo que poderia contribuir para esse buraco na camada de ozônio, na verdade, né? Só fazendo um parâmetro mais científico. Ele não é um buraco em si que a gente precisa tapar, né?
E o ozônio, ele está muito distante da gente, então ele não é o problema. O problema é a intensificação dos gases associados às ações humanas, né? Então, ele é um fenômeno natural. Ainda bem que a gente tem a camada de ozônio na estratosfera, eu falo isso com os meus É uma alunos, proteção para a vida aqui. Sim, é um filtro solar potente que protege a gente dos raios nocivos, VA, UVB, a sociedade, né? E a gente tem a biodiversidade do planeta por causa disso. Então, o problema não é a camada de ozônio em si, apesar dele ser, né, tóxico, ele provocar chuva ácida, e ele acontecer tanto nos polos norte e sul, e a gente fala muito, né, só da parte do círculo norte, né, do círculo polar ártico e antártico, a gente não fala muito desse eixo, né, enfim, só para uma curiosidade. E hoje a gente fala, ele é estável, mas por quê? Porque teve ações efetivas globais. Então, acho que é o caminho. A gente pode usar aquele momento lá dos anos 80 e 90 para apontar um norte agora. Porque a gente está num momento, ao meu ver, muito parecido. De pessoas que contestam, os negacionistas do clima. Eu, inclusive, já fui. Admito isso com pesar, mas, enfim, fui influenciada por alguns pensamentos. Hoje eu consigo ver nitidamente o interesse por detrás e volto... Qual que seria esse interesse? De negar essa... Agronegócio, o agronegócio, nitidamente, né? Meteorologistas, eles se divergem. A geografia, por essência, ela é uma ciência que faz essa conexão entre a natureza e a sociedade. Então, não é só o ecochato, não é só o catastrofista, o que não vai deixar mexer no meio ambiente de jeito nenhum, não é essa abordagem da geografia, mas conciliar a natureza e a sociedade. Então, esse é o papel. E quando eu estudei muito, né, eu não sou meteorologista, sou geógrafa, gosto de deixar isso muito claro, a abordagem da climatologia geográfica, ela se preocupa com as dinâmicas socioespaciais da atmosfera com uma implicação direta para a sociedade. Então, a gente estuda a ilha urbana, a ilha de calor nos centros urbanos, a inversão térmica, a chuva ácida, e como isso implica na saúde das pessoas. Então, essa é a abordagem da climatologia geográfica, é essa abordagem que eu faço, né, com os meus alunos na engenharia ambiental e sanitária do Cefet, como professora também de geografia dessa instituição. Então, na época, eu bebi muitas fontes, né? Eu sou muito curiosa, sempre fui. Nunca fiz essa dicotomia da geografia física humana, né? É um legado meu. Mas eu peguei algumas relações, principalmente do planeta Terra como um todo, né? Pensando nesse sistema, de fatores extra e intra, fatores externos e internos. Então, a gente tem, né, hoje, uma máxima solar. O Sol é a nossa principal fonte de energia. Então, ele está muito quente, ele está mandando mais radiação. Então, se você pensa no tamanho do Sol, na dimensão astrofísica dele e do planeta Terra, é condizente você pensar que se ele está mais forte, ele tem um ciclo a cada 11 anos de máxima e mínima, a gente está exatamente nessa curvinha de máxima, né, de 2023 para 2024, então coincide com maior ativação vulcânica, a gente teve... reativações de vulcões importantes. Aí. Então, esse calor que a gente está vivendo não tem necessariamente a ver com as mudanças climáticas, a intervenção humana? Não, tem sim. É onde eu quero chegar. Porque o que acontece? Na época eu estudei muito sobre isso e achei que alguns argumentos vou usar os termos que é o que está em voga, negacionistas, faziam sentido. O Carlos Mullion, ele deu muitas entrevistas e dissidentes dele, eu inclusive tive acesso a um dos orientandos dele, né, de doutorado, meteorologista, que eu fazia parceria para levar os meus alunos, enfim. Então eu bebi muita coisa e fazia sentido em termos físicos. Dizer que é só uma alteração, que é uma alteração no ciclo solar. Sim, e que o planeta passa por essas fases frias e quentes. Mas não é só isso. Não. Aí é onde a ciência traz as respostas e ainda bem que ela traz, né? Foi onde eu fui convidada a reavaliar o meu posicionamento. Porque se o planeta Terra, e agora tem um artigo da Nature, saiu há pouco tempo, né? É uma revista importante, ela é referência nas ciências, principalmente na ciência física, dizendo que
se fosse só pela atividade solar, nessa máxima, a gente teria um aumento do planeta apenas de 0,2 graus. Não é o que a gente tem. Segundo a R6, o último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, a gente já tem aí uma média de 1,1 grau acima. E vem aumentando? Vem aumentando. Então, existe uma observação de aumento escalar dessa temperatura média do planeta. Claro, a gente tem ainda muito estudo para fazer. Eu acho que o interessante disso tudo é que a ciência ela está buscando muitas fontes, com as novas tecnologias, os satélites agora avançando muito na relação dos gases, né? Porque a atmosfera é caótica. Como que você estuda um ambiente caótico? Né? É muito difícil você prever. A modelagem climática, ela trouxe muita coisa interessante. O IPCC usa ela como referência, mas ela tem algumas limitações ainda. Eu acredito que num limiar aí de, sei lá, 20 anos a gente talvez não tenha mais. E te perguntar o seguinte, já que a camada de ozônio não é o problema, né, a nossa interferência nesse buraco da camada de ozônio não é mais o problema, que ele está estável, o que que é? Está provocando essas alterações climáticas tão exacerbadas? É um combinado de fatores, né? Na climatologia, a gente estuda a Terra em escalas. E a geografia também, né? Usa bastante as escalas. Então, pegando da superfície até a atmosfera, a gente tem escalas micro, meso e macro, fatores externos e fatores internos. Então, não tem como eu analisar qualquer ambiente no planeta sem analisar essa correlação. Claro que os fatores externos têm muito mais responsabilidade na atuação dentre os internos do que os internos sobre os externos. Então, a radiação ela vai ser o principal fator de aquecimento ou desaquecimento do planeta, por isso temos períodos glaciais e interglaciais. A atividade vulcânica vai vir junto com essas máximas e mínimas solares, a poeira interestelar. Então, isso é um fator externo, mas ele é muito espaçado em termos cronológicos. O homem está aqui né, há pouco tempo. Chegamos agora e queremos sentar na janelinha e já somos, ao mesmo tempo, vítimas e causadores dessas alterações nas paisagens. Então, assim, é um assunto polêmico, ele precisa de mais estudos. Essa revista Nature, ela deixou muito claro que 2023 foi um ano muito atípico. O Instituto Copérnicos, ele declarou que foi a temperatura mais alta registrada no mundo inteiro nos últimos 100 mil anos. Não é pouca coisa, é muita coisa. E esses cenários trouxeram para a gente eventos climáticos extremos. Né? Então, ondas de calor que aconteciam esporadicamente, uma a cada 10 anos, a gente teve 8, só no ano passado. Algo de errado não está certo, né? Então, os cientistas hoje, eles têm uma análise mais desafiadora, porque você tem que correlacionar esses fatores internos e externos. De acordo com um legado que a gente teve da Eco 92, é que, na dúvida, preserve. Então, essa preservação, essa necessidade de frear um pouco o desenvolvimento econômico e você industrial. Tem uma suspeita que você está doente. Você não vai ficar tranquila, você vai precaver. Então, isso já vem desse legado desde a Eco 92, a gente manteve no Acordo de Paris e eu acho que esse é o caminho. Né? A gente tem uma indicação de uma laninha a partir de setembro, né? Isso de acordo com Quer dizer que esse ano teremos mais ondas de calor, como no ano passado. Na verdade, o que a gente tem? O Brasil é muito grande. Ele é um país de dimensões continentais. Então, eventos, anomalias climáticas, como El Niño e a Laninha, e a gente teve um super El Niño ano passado, né? E ele ainda está se despedindo, deixou vítimas no Rio Grande do Sul, com alagamentos, inundações. Ele vai trazer um período agora de seca. A Laninha, ela traz essa mudança no padrão esperado, o El Niño, né? Ele muda o que é esperado, onde chove não chove, e onde é seco chove, e a Laninha, isso de uma forma genérica, obviamente, e a Laninha, ela intensifica um padrão esperado. Onde tem seca, fica mais seco. E a gente tem na região sul grandes produtores agrícolas, principalmente de arroz. A rizicultura, ela depende de ambientes alagados. Por isso que na região sul, por uma área de planície
e várias bacias hidrográficas confluentes para a laguna, né, da bacia hidrográfica gente, fugiu o nome. Lá Taquariantas. na região mesmo, Isso, né? Taquariantas, que vão desembocar ali no oceano, até passando toda a bacia do Prata, na verdade, ela está interligada ali. E é um problema que vai afetar a segurança alimentar. O arroz, principalmente. Pode ser que ele realmente suba muito de preço. Então, essa é a conexão que a geografia faz. Analisando questões ambientais, questões da atmosfera e como isso impacta na sociedade. A gente tem doenças. Leptospirose, a dengue, que é um assunto que eu venho, né, estudando com mais curiosidade. Então, toda vez que eu tenho super El Niño, um aquecimento anormal, eu tenho um ambiente propício para a arbovirose, a zika, a chikungunya, e a gente tem uma explosão imediata de casos de dengue, né? A gente teve, esse ano aconteceu, 2016 também aconteceu, foi o último super El Niño que a gente teve, e outros anos existe essa correlação direta. Quando a gente tem anomalias, a gente tem aumento das arboviroses. Só que o El Niño e a Laninha, eles não têm a ver com a interferência humana. Eles são fenômenos naturais. Eles se formam a partir de um aumento dos ventos alísios no Atlântico Sul. E aí a gente sabe quando ele começa, mas a gente não sabe falar o porquê. Isso é a Mas pergunta de eventos milhões. como esse que ocorreu no Rio Grande do Sul, eles se devem exclusivamente a essas mudanças naturais, né, esses fenômenos naturais? Não. Ou tem muito da ação humana? Tem muito da ação humana. Então, é análise macroescalar que eu disse, né? Se fosse só o Sol, era 0,2 graus. A gente teve 1,1. De aumento de temperatura. Então, o homem tem sim. Então, os estudos hoje conseguem direcionar por que existe uma interferência direta, principalmente no clima urbano, essa escala mais imediata que atinge o homem nas grandes cidades e que vai trazer consequências para ele mesmo. Ele é vítima e causador. Fatos, né, provados já cientificamente. Ainda tem gente que nega, por quê? Tem. Aí eu vi uma entrevista recente que eu achei interessante. E eu até me enquadrei um pouco nisso. Porque a gente tem medo de ser extinto, né? Então você fala assim, o mundo vai acabar. E aí? A gente tem que acreditar. Então eu não queria acreditar. Mas é louco que a pessoa pense em negar e não em mudar o estilo de vida, né? Que é o que é necessário. Agora está muito escancarado. Então, alguém usou esse termo, não vou lembrar quem, que a água das enchentes e alagamentos no Rio Grande do Sul bateu no nariz dos negacionistas. Bateu mesmo. Então, não tem como mais negar. Eu acho que, independente dessa discussão, a ciência vai trazer essas respostas, né? A gente está num ano, como eu disse, a revista Nature, a gente está numa cegueira científica, a gente não sabe explicar totalmente o porquê 2023 saiu da curva, era esperado um valor de aumento de temperatura baixo, 1/5 do que foi de fato. Então, isso é alarmante. Então, a ciência vai trazer essas respostas. Enquanto ela não traz, essa polaridade que já existia lá nos anos 80 e 90, ela só retarda, né? Ela só atrapalha, ela gera óbitos. E a desinformação associada a esse comportamento mais negacionista, ele não é mais aceito. Eu acho que a gente tem que mudar, sim. Aí pensando, né, se somos nós as principais vítimas e também os principais causadores, né, desse problema, a gente tem que se autopreservar. É tempo que nós estamos perdendo em ações que a gente podia retardar ou até prevenir nossa extinção. Independente das oscilações térmicas do planeta, o homem ele pode ir embora e o planeta fica, ele se regenera. Então, acho que a gente tem que ir por esse caminho aí. Um estudo recente do governo federal aponta Minas como o 4º estado brasileiro com mais áreas de risco sujeitas a desastres ambientais. Nós vamos poder vivenciar situações como a que o Rio Grande do Sul vivenciou agora, aqui em Minas? Há esse risco? Não. Na climatologia, a gente tem uma abordagem que chama singularidade dos lugares. Então, cada lugar tem a sua singularidade geográfica.
de altitude, de composição geológica. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um fato muito atípico, com uma combinação imensa de fatores, né? O solo deles, ele é a partir de derramamento vulcânico e é formado por embasamento sedimentar, o arenito, que dá uma alimentação direta para o aquífero Guarani. Então, é um solo que absorve muito bem, tem uma infiltração boa. Porém, quando ele chega na sua carga máxima, ele não consegue mais absorver. Aí esse problema de infiltração faz com que tenha ocorrência de enchentes. Junto a isso, a política, né, que é onde a ciência ela fica precarizada, quando você tem no poder pessoas que dificultam a ciência, que negam a ciência e que vão colocar um retrocesso na política ambiental. A gente percebeu isso, infelizmente. No Rio Grande do Sul foi Muito se fala que os pampas deveriam estar melhor protegidos, sim, né, da monocultura, por exemplo, sim, né, plantio de soja. a Isso tá silvicultura, ajudando, né? A silvicultura, ela tem vários estudos, ela modifica a capacidade de filtração do solo e ela altera a biodiversidade da paisagem, né? O eucalipto, por mais que tenha eucalipto transgênico, né? Tem muita gente que defende, eu sou contra totalmente, mas ele tem características alelopáticas. Você não consegue plantar nenhuma outra espécie onde você tem a plantação de eucalipto. E aí, tirando mata nativa e plantando eucalipto, você não está recuperando. Não. A natureza não está ajudando nessa... A floresta ela tem um papel essencial na regulamentação, não só da temperatura, como da biodiversidade, como da capacidade de infiltração do solo. Teve um político no Rio Grande do Sul, não vou lembrar o nome, que propôs a retirada das árvores. Ele faltou aula de geografia, com certeza, porque não existe essa correlação. As árvores protegem, elas ajudam na infiltração. E quanto melhor a infiltração, menor o escoamento. Respondendo a sua pergunta, Belo Horizonte tem esse risco? Não. Mas ele tem geomorfologicamente uma estrutura natural para deslizamentos e para inundações nas áreas onde a gente já tem córregos. Se a gente tiver uma chuva intensa como houve no Rio Grande do Sul, sim. Os danos vão ser tão grandes ou até maiores. Talvez um pouco menos, porque Belo Horizonte é uma área muito serrana. A gente tem um relevo mais recortado. E o Rio Grande do Sul é formado por várias planícies, né? Então, existe a parte do Planalto e todo ele, uma outra parte muito extensa de áreas planas, sujeitas à inundação, onde o plano diretor das cidades, né, autorizou a ocupação. Então, mas em Minas nós temos outras condições geológicas, né, que propiciam esses eventos. Sim, o plano diretor ele foi alterado em 2022, fevereiro de 2022. Eu lembro de uma chuva muito intensa, que teve inundações, enchentes e alagamentos. Em Belo Horizonte, nos bairros nobres da cidade, Savassi, imagens surreais, assim, de se imaginar. O Cefet, a gente teve uma perda de uma aluna em Venda Nova, Ana Luísa. Foi em 2016, se não me engano, eu lembro que eu estava saindo de licença maternidade. E ela foi uma perda muito grande, ela foi engolida por um bueiro. Ela morava na região de Venda Nova. Ali é uma área de córrego, né, o córrego Vilarinho, que teve o processo de canalização dos rios. E, de forma muito lamentável, ela estudava. Ela tinha um projeto de pesquisa de iniciação científica sobre chuvas em Venda Nova e os estragos que ele trazia para a sociedade e para a região, mas ela não terminou. Né, as amigas dela que terminaram. Então, eu trago esse exemplo para mostrar como o poder público, às vezes, ele tem um olhar muito direcionado conforme o nível socioeconômico. Então, precisou alagar Savassi, precisou inundar áreas de alto poder aquisitivo para que ações efetivas fossem feitas. Né? Então, depois disso, sim, aí houve uma lei que mexeu no plano diretor da cidade, que proibiu a canalização de rios e a construção de bulevares. Belo Horizonte é uma cidade planejada, mas ela teve aí um aumento, um inchaço urbano muito significativo e várias cidades médias e várias cidades brasileiras passam por esse mesmo problema, onde você tem o domínio do automóvel, o uso da manta asfáltica, o uso de materiais que impermeabilizam o solo ao invés de ajudar na infiltração. Então, Belo Horizonte deveria seguir o caminho de outras cidades e mudar,
por exemplo, né, pensando em ações efetivas para atenuar esse problema, o piscinão já é um exemplo que atenua, mas não resolve sozinho, mas também a criação de corredores verdes, a manutenção dessas áreas para melhorar a infiltração. Que ainda existem, né? Temos que manter Sim. as matas, corredores ecológicos, Sim. criar mais parques. Sim, e os parques, né, eles têm uma função muito importante. A gente tem o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, referência no mundo, mas no papel ele funciona. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente e aí eu te pergunto o que tem sido feito para evitar, né, para criar essas soluções que amenizem essa crise. Ações, elas devem partir, obviamente, dessa cooperação internacional entre os países. Eu acho que uma medida que seria efetiva em termos globais seria que os países, principalmente os que mais poluíram desde a Revolução Industrial, né, eles se responsabilizassem. E os países mais vulneráveis, os mais pobres, eles não contribuem tanto assim. Né? Então, é como se eu fizesse uma festa regada a espumante e caviar e depois mandasse a conta para os empregados. Não é justo. Então, essa cooperação internacional, ela precisa ser feita. Então, por isso, os tratados sobre meio ambiente e clima são necessários. Eu tenho uma expectativa muito grande na COP30, porque em 2025, né? Porque ela pode, sim, ser um sinalizador de mudança desse cenário. Já aqui, né, a crise, a emergência climática, ela está ganhando holofote novamente. Então, pode ser um ponto de virada, um ponto de inflexão para várias políticas urbanas, não só no Brasil como no mundo. Então, esse é o meu, meu ponto positivo. Assim, essas COPs, essas conferências, têm produzido efeito e trazido resoluções que... nem sempre. Algumas acordos que avançam. estão funcionando? Algumas avançam muito, né? A Rio 92... foi muito efetiva, ela deixou muito legado, tanto é que a gente mantém muitas coisas desde hoje. O Acordo de Paris, a nossa principal referência mais recente, o Protocolo de Quioto, com a redução de emissões, a criação do mercado de carbono, mas muita coisa pode ser melhorada. E o que a gente, como indivíduos, né, como cidadãos e sociedade, podemos fazer? O Ministério Público, ele pode cobrar, e eu acho que as empresas deveriam ser taxadas se elas usassem combustíveis fósseis. E, obviamente, E aí eu, como cidadã, posso cobrar, né? Pode. Das empresas, Denunciar. como consumidora. Sim, escolher, né, empresas que investem em consumo inteligente, que investem em embalagens biodegradáveis, e já tem muita coisa avançando. Eu acho que esse é o ganho das novas tecnologias, né? Eu vi um couro formado por fibra de manga. Sensacional. E outros projetos de filtro. Tem tecnologia disponível. Se a gente quiser, a gente consegue. E as nossas escolhas podem influenciar, né, nesse futuro que a gente vai ver pela frente. Pode. No Rio Grande do Sul teve uma iniciativa muito interessante que eu verifiquei. Depois eu vou olhar o nome que eu esqueci. Cidades Responsivas. Ela está sendo organizada por uma profissional, ela chama Luciana, eu esqueci o sobrenome dela, mas ela fez uma atitude que eu achei muito mais efetiva para o pessoal do Rio Grande do Sul. No meio ao caos, no meio a toda a tragédia, ela pegou as geotecnologias e separou onde estavam os abrigos, o que eles precisavam. Esse precisa de fralda, esse precisa de marmita, esse precisa de suprimentos médicos, porque as pessoas ficam perdidas e elas não sabem aonde ir, onde tem recurso, onde não está. Então, ela usou a geotecnologia, ela tem um conhecimento avançado em geoprocessamento e ela usou isso a favor gratuitamente. E eu acho que está mais na ciência. Sim, né? E as ações... Usá-la como aliada. Sim, e as ações pontuais entre as pessoas, porque lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a cheia de setembro de 2023, não tem tanto tempo assim, a ponte caiu e foi a própria população que se reuniu e juntou 7 milhões de reais e a própria população organizada reconstruiu a ponte. Ou seja, essa dependência também dos governantes, que às vezes demora, e essa morosidade pode ser combatida com ações de baixo para cima. Ok. Eu te agradecer muito pela entrevista, espero que você volte mais vezes à TVMP. Eu que agradeço. Obrigada. Passou rápido. Passa rapidinho. Obrigada. Obrigada a todos. Você que está nos assistindo, confira outras gravações do TVMP Entrevista no nosso canal.
mpmg.oficial no YouTube. Até breve.